Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui falando sobre algo que tenho pensado muito. E esse é mais um vídeo. A gente sempre ouve falar muito de responsabilidade afetiva e tal, mas sempre numa perspectiva do outro com a gente. Que os outros têm que ser responsáveis pela gente, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E muitas vezes a gente esquece também de falar sobre autorresponsabilidade, sobre a gente ser responsável pela gente, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas frustrações, a gente ser responsável pelo que a gente imagina, pelo que a gente projeta, sabe? E eu acho que isso é uma parte muito grande do amadurecimento, a gente se tornar responsável pela gente mesmo, sabe? A gente ter um autocuidado, autocarinho, se respeitar. A gente saber os nossos limites e não ultrapassá-los. Não de uma forma de controle, mas de responsabilidade mesmo, sabe? Se a gente sabe que a gente vai ficar triste fazendo tal coisa, por que a gente vai fazer? Se a gente sabe que é melhor a gente ficar lendo, assistindo, ouvindo uma coisa boa, pra que a gente vai gastar tempo da nossa vida? Pra que a gente vai perder nossa paz? Pra que a gente vai se estressar ouvindo coisa ruim, lendo coisa ruim, participando de discussões que só vão dar mais estresse, não vão levar a gente a nada, sabe? A gente precisa dedicar tempo ao que a gente gosta, porque a nossa alma se alimenta do que a gente faz, do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente pensa. Então a gente precisa pensar coisas boas, falar coisas boas, porque isso é o que alimenta a alma da gente, sabe? E a gente não quer se alimentar de coisa ruim, eu acho, sabe? Porque o corpo a gente faz uma dieta, a gente pode correr, a gente pode se alimentar melhor, sabe? Nem só é questão de emagrecer, mas a gente pode ter melhores hábitos alimentares com o nosso físico. Então a gente também pode fazer isso com a nossa mente, com a nossa alma, sabe? Com o que a gente tem por dentro, a gente precisa se cuidar. Pra que a gente seja independentemente feliz, pra que a gente não fique dependendo dos outros, pra que a gente seja o próprio amor da nossa vida e não fique esperando outra pessoa amar a gente, pra que a gente não fique esperando outra pessoa cumprir o que a gente acha que um ser humano tem que cumprir pra gente ser feliz. A gente não pode depositar essa responsabilidade nos outros, porque isso é uma responsabilidade que tem que ser nossa. A gente tem que ser o nosso amor, o amor da nossa vida. Nós temos que ser o amor das nossas vidas. A gente precisa fazer coisas que a gente goste pra gente, pra nos impressionar, pra nos sentirmos bem. Não ficarmos esperando outras pessoas fazerem isso pela gente. Porque você só tem você aqui. A gente não pode ficar esperando dos outros. A gente precisa se cuidar, ser nosso próprio companheiro, gostar da nossa própria companhia, se respeitar, se cuidar direitinho. Olhar pro nosso coração, olhar pra nossa cabeça, ver o que a gente tá precisando, ver o que a gente precisa limpar, o que a gente precisa deixar embora, sabe? Os outros vão e a partida dos outros dói, sabe? Dói a gente ver alguém indo embora. Mas eles gostando ou não da gente, isso é o que menos importa, sabe? Porque a gente tá aqui 24 horas por dia. Enquanto a gente viver, a gente tá dentro da gente. Então a gente precisa se tornar um lugar habitável, um lugar melhor, um lugar que a gente goste de habitar. A gente tem que se habitar em paz. E não ficar fazendo mil coisas esperando que os outros habitem a gente. A gente precisa se completar.